Mesma justificativa do que muitos. Aí eu tava no trabalho. Prometer? Ó, ontem eu postei uma caixinha lá. Permissão concedida. Ontem eu postei uma caixinha lá no Stories para você mandar uma foto. Sim. Pode? Ontem eu postei uma caixinha lá para você mandar uma foto estudando em sua dúvida. Que eu ia responder, entendeu? Oi? Não rendeu nada. Rendeu. De novo. Ontem eu postei uma caixinha e falei, manda uma foto sua e uma dúvida. Se estiver estudando para física. Aí uma menina mandou, as outras pessoas mandou, mas mandou texto. Por isso que eu não postei. Tá ali tudo em texto. Às vezes era minha dúvida. Pois é, mandar uma foto você estudando, né? E a dúvida. Olha, então não posta. Abre hoje de novo, então. Será que você vai estar estudando? É, tem que estudar, né? Pois é. Aí você abre, então, tá? Aí a menina tá estudando lá velocidade média, eu mandei lá, respondi ela. Fácil, né? Manda lá, tá? Abre lá hoje. Menos 10, mais 4, menos 7. As duas. Oi. 8. Tudo de múltipla escolha. Glória Não. a Deus. Aleluia. Queria. Tudo múltipla escolha. Eu quero paz na minha vida. E nós agradecemos por isso. Continuando. Amanhã, o gabarito vai estar lá na primeira página. Lá tem o gabarito. Na verdade, é o cartão resposta, né? O gabarito é depois. Amanhã vocês têm a prova de manhã. E aí, só para informar de novo. À tarde, a gente continua com as aulas lá do Enem, quem tem interesse. Guarda isso aí, por gentileza, viu? A aula é C18h45, à noite, né? E a 17h45. É aqui nessa sala, inclusive. Eu tentei mudar essas duas lâmpadas aqui, que fica um pouco escuro à noite. Aí amanhã, a segunda aula sobre semelhanças atômicas. Se você for vir na aula, lá tem um grupo também do WhatsApp, traz uma tabela periódica, certo? E aí a gente já pega ela ali para dar uma analisada, depois eu vou dar uma aula explicando sobre ela também. Você precisa saber da base. As aulas são de química, por enquanto. E aí eu passei lá hoje, com certeza vai rodar uma aula de física, também para o Enem, só que online, ao vivo, né? Vamos falar assim, não online gravado. Que aí você tem que baixar um aplicativo chamado Zoom. O aplicativo Zoom, você baixa no seu celular mesmo, de boa, de graça. Aí eu vou fazer um grupinho para as aulas de física. Ela é 7h30 na quarta. 7h30 da noite na quarta-feira. Ela começa às 7h30, é no mesmo padrão de química. Vou escolher um tema, que um dos que mais cai no Enem, a gente tem vários. E muitos deles são fáceis, tanto de física quanto de química. Você só precisa estudar, né? E às vezes a gente tem só dificuldade em como estudar. Então a ideia é eu dar essa aula para te ajudar. Certo? Aí tá lá, eu coloquei lá. Se você quiser participar, você manda mensagem no direct lá que eu vou te mandar as orientações. Bem básico. E aí da quarta-feira é online. Beleza? Ela é online, mas eu vou gravar de todo jeito. Porque lá no aplicativo Zoom, quando eu abrir pelo computador, tem como eu colocar para gravar também. Caso você não assistiu, tem como você assistir depois. Isso é bom. Na aula de terça-feira, semana passada, que foi aqui nessa sala, 6h45, tá lá no grupo, tá lá no YouTube, né? Eu postei lá e mandei no grupo e mandei a lista de exercício. Tem a primeira lista de exercício já da primeira aula. A aula de hoje vai rodar, de terça, né? Que amanhã vai rodar também, já tem uma listinha já pronta para entregar para vocês. Certo? Aula, vocês estão mandando uma lista? Cada aula a gente tá, eu tô discutindo um tema e pondo um exercício pra você ir treinar, pra você ficar bom. Certo? A ideia é essa. Tudo bem? As oportunidades estão aí. Cada dia que passa, chega mais próximo do dia do Enem, talvez você chegue lá na frente e fale, pô, por que não estava dentro do início?
Beleza? Isso é para vocês, não é para mim. Tudo bem? Então vamos lá. Vou refazer desde o início, que a primeira etapa eu já fiz, mas eu vou fazer desde o iníciozinho aqui, porque lá amanhã na prova você vai ter uma questão nesse estilo. Só uma. Mas com valores diferentes. Com certeza. Espertinho esse menino, né? Pois é. Nada com cascudo não corrigir. Deixa eu só confirmar aqui. Oi, pode perguntar. É, você tem que fazer todas as 3 etapas. Até chegar o valor final. Não, depois você não precisa somar, não. Você chega o valor final, né? Aí o valor de A que você achar no final é aquele. Aí, se for na prova, você vai ter lá a opção para você marcar, certo? E o somar é outra coisa que eu vou explicar aqui. É um trem bem interessante falando nisso. Deixa eu só confirmar aqui. A aula também pode acabar. É, para ter uma questão aqui mesmo. Se tiver, eu põe na outra. Então vamos lá. O exercício, ele falou para mim o seguinte. Ah, amém. No exercício você falou o seguinte: A vai encostar em B, depois separar. Depois A vai encostar em C e separar. Depois A vai encostar em D e separar. O que significa isso? Eletrização por contato, certo? Você tem 2 esferas eletrizadas, uma encosta na outra, elas trocam cargas, depois tem um equilíbrio eletrostático, que a gente chama, que é o ter o mesmo valor de carga para os dois, depois a gente separa elas. E aí, para a gente resolver de uma forma que seja mais assertiva, eu faço separar em etapas. Como é que eu faço? Muito fácil. Eu tenho os valores, tudo está em microcoulomb, isso é a unidade de medida. Eu posso usar só os valores e depois colocar a unidade de medida. A encosta em B, então é menos 10, mais 4, dividido por 2. Por que é dividido por 2? Porque é 2 esferas. Menos 10 com mais 4 vai dar menos 6. Dividido por 2, menos 3 microcoulomb. E esse é o novo microcoulomb, isso que é Mi. Essa questão aí é sobre Eletrização por contato. Esse é o novo valor de A e esse é o novo valor de B. Então, cada uma delas, no final do processo, vai ter menos 3 microcoulomb. Beleza. A etapa 2, A encosta em C. A e a esfera C. Beleza. Só que o novo valor da esfera A agora é menos 3 e a esfera C é menos 7. E aí vai ficar menos 3, menos 7, porque menos com mais vai dar menos, dividir por 2. Menos 3 com menos 7 vai dar menos 10. Dividir por 2, logo isso aqui vai dar menos 5. Microcoulomb. Esse é o novo valor da esfera A e da esfera C. Porque ela desencostou e teve um equilíbrio eletrostático. E aí a etapa 3, A vai encostar com a esfera D. Só que a esfera A agora tem um novo valor, é menos 5 microcoulomb. E a esfera D é mais 2 microcoulomb. Certo? Aí eu vou encostar um com o outro. Vai ter uma troca de cargas elétricas. Menos 5 mais 2. Dividir por 2. Menos 5 mais 2. Menos 3. Bora?
Dividir por 2, isso aqui vai dar 1,5 menos 1,5 microcoulomb. E aí, na etapa 4, o que a gente vai fazer? Vai colocar todas as esferas, uma do lado da outra. Seria a esfera A, tem menos 1,5 microcoulomb. A esfera B, menos 3 microcoulomb. A esfera C, menos 5 ali, ó. É o novo valor que ela adquiriu. E a esfera D, menos 1,5 microcoulomb. Beleza? Bem fácil. Perguntas? Aí no exercício, é só isso. Era bom desligar ele mesmo. Bem chatinho ele. Talvez você estava copiando e não entendeu. É mesmo que eu dividir da etapa 4, não. Tudo bem. Porque a questão pergunta qual o valor da esfera A no final do processo. Não. Tudo bem. Eu coloquei. Quando a esfera A vai encostar na esfera B, D é mais 2. Menos 5 com mais 2. Menos 5 com mais 2. Que talvez você estava copiando. A colher estava copiando. Né? Isso que eu falo, moça, copia depois. Presta atenção na aula. Menos 5 mais 2 é quanto? Menos 3 dividido por 2 é? Esse é o novo valor de A e o novo valor de D. É porque tem que acompanhar a resolução. De novo. No início, A encosta em B e separa. Depois A encosta em C e separa. Depois A encosta em D e separa. Perfeito? E aí a gente faz menos 10 com mais 4, a gente fez aqui. E depois dividiu por 2, deu menos 3 microcoulomb. Esse é o novo valor de A e de B. Porque ele dividiu as cargas. O novo valor de A é menos 3, que vai encostar A com C, com menos 7. Menos 3 com menos 7, menos 10, dividido por 2 dá menos 5, para cada uma. O A vai encostar com D, agora ele é menos 5. Menos 5 com mais 2, menos 3, dividido por 2, 1,5. Aí o que eu fiz na etapa 4, para a gente não embaralhar nada? Coloquei cada valor separadinho, bonitinho, de cada uma. No final, depois que elas encostou, separou. Coloquei uma do lado da outra. Mas ele quer saber só da esfera A. Mas às vezes podia pedir da esfera B, da C, da D, ou poderia pedir a somatória. Aí a somatória soma todos esses valores. Isso aí. Só que a somatória tem um nome para isso. Chama princípio de conservação de carga elétrica. O que é princípio de conservação de carga elétrica? Quando a gente está estudando eletrostática, a gente está estudando um sistema isolado. Só as cargas elétricas vão trocar cargas. Como assim, professor? Imagina um lugar, uma sala fechada, e você coloca cargas elétricas ali, e só ali dentro daquela sala as cargas elétricas vão trocar cargas. O meio externo não vai influenciar. Certo? Então a ideia é essa. E o que o princípio de conservação de carga elétrica fala? Eu nem coloquei isso na prova não, mas, cara, isso é um detalhe importante para quem vai fazer vestibular sem ser o Enem. Vestibulares sem ser o Enem cobra muito esse detalhe de eletrostática. Que é a somatória das cargas elétricas antes do processo é constante depois do processo. Falando em outras palavras mais simples. Se você somar os valores de todas as cargas no início, ele vai dar um valor, certo? Certo? Se eu somar todos os valores aqui, vai dar um valor. Vamos somar aqui? Vamos fazer aqui, ó. Menos 10, mais 4, menos 7, mais 2. Menos 10 mais 4? Menos 6. Menos 6 com menos 7? Menos 13. Menos 3 com 13 com mais 2? Menos 11. Presta atenção, isso. O princípio de conservação de carga elétrica me diz a somatória das cargas antes do processo, ele é constante mesmo depois do processo, ele não muda.
Se você somar o valor antes, você tem que somar depois no final do processo e achar o mesmo valor. Isso é bom, isso é uma prova real. Porque, ó, vamos somar aqui agora, menos 1,5, menos 3, menos 5, menos 1,5. Vou somar os dois aqui da extremidade para tirar essa vírgula. Menos 1,5 com menos 1,5 dá 3. Com menos 3 dá menos 6. Menos 6 com menos 5 dá menos 11. Então, o mesmo valor que eu tenho no início, eu vou ter no fim. Isso aqui é bom a gente fazer, porque se der valor diferente no final, é porque você fez alguma coisa errada durante o processo, as etapas. Se você achar isso aqui menos 10, menos 12, mais 10, você fala, pô, tá errado. Porque tem que dar igual. E chama princípio de conservação de carga elétrica. Quem for fazer um vestibular sem ser o Enem, geralmente quando eles colocam lá no edital eletrostática, isso é um detalhe que você tem que saber. Porque dentro da eletrização de contato, eles gostam de trabalhar esse tipo de questão e também o princípio de conservação de carga elétrica, que é a teoria. O que é a teoria? A soma que você faz antes tem que ser a mesma soma que você faz no fim, o resultado tem que ser igual, é constante, não muda. Independente. Você pode encostar elas de qualquer jeito aqui, de qualquer jeito. Começar a C encostar com B, depois B encosta em... Do jeito que você fizer isso, sempre vai dar menos 11. Sempre. E ponto final. Beleza? Porque o sistema é isolado, só ali dentro está trocando carga elétrica. Você pode ir... Como que é o seu nome mesmo? Elaine? Elaine, tanto faz. Se você fazer A, D encosta em C, depois C encosta em A, depois D encosta em B, depois B encosta em C, depois B encosta em... Tanto você pode fazer quantas etapas você quiser, infinitas. Começar agora e quando você tiver com 70 anos você parar, aí na hora que você pegar, aí você tem que pôr os valores bonitinhos. Das últimas etapas que foi feito. Somar elas vai dar menos 11. Tudo bem? Então, por isso chama princípio de conservação de carga elétrica. Diz para mim que não vai nem aumentar e nem diminuir o valor de carga elétrica. Não tem como. Se está isolado ali bonitinho. No ano passado, no segundo ano, a gente deu outra parada que chama sistema termicamente isolado. A gente chama de calorímetro. Que seria, entre aspas, uma caixa de isopor perfeita. Tudo está lá dentro, troca energia térmica e não troca com meio externo. Quem faz vestibular sem ser o Enem, calorímetro cai muito. Porque aí só considera que as cargas... Desculpa, que os corpos ali dentro, energia térmica só troca lá dentro, não troca com o meio externo. A gente sabe que nossa caixa de isopor ela não é perfeita, a gente não vai ter uma caixa perfeita. Isso não é pessimismo, isso é realidade. Você pode colocar um alimento lá dentro, super congelado, uma caixa perfeita, da melhor marca possível. Ela, com o passar do tempo, ela vai, querendo ou não, trocar a energia térmica com o meio externo. Ela não consegue isolar 100%. Certo? Não tem como. Agora, na teoria, tem como. Um calorímetro. Teoria. Cálculo, na mão, estudando assim, ó, perfeitinho. Beleza? Perguntas? Certo. Na sua prova de amanhã, você precisa focar em estudo de carga elétrica, lá no início, que é um corpo eletrizado, positivamente, negativamente, corpo neutro. E depois sobre quantização de carga elétrica, que foi perguntado lá no seu simulado, você não lembrava o que era isso. E antes de fazer a continha, eu expliquei sobre isso, mas tudo bem, é normal, a gente é ser humano. Isso aí, mas eu posso explicar de novo. O que é quantização da carga elétrica? Quantização da carga elétrica significa o seguinte. Deixa eu desenhar um átomo ali. Chama quantização de carga elétrica. Ou quantização. Quando você está estudando estudo de eletrostática, o nome chama quantização também. O nome é meio, parece cabuloso, né? Tipo assim, é um nome, parece um trem difícil demais. Meu Deus do céu, quantização, um trem meio quântico, né? Tudo que é meio quântico, o povo associa as paradas quânticas da vida. E o povo racha de ganhar dinheiro nas costas suas. Mas quando você põe em fé, a coisa funciona. Beleza. Quando você tem um átomo, o que significa quantização de carga elétrica? Significa que um átomo
ele pode doar ou receber um elétron inteiro. Quantização que significa o seguinte, estou sendo bem simples para você entender. Não tem como o átomo falar assim, só vai uma bandinha, uma casquinha de elétron. Não. Só vai metade do elétron. Não tem como. Ou vai um elétron inteiro, uma partículazinha inteira, ou não vai ninguém. Certo? O nome quantização de carga elétrica significa que o elétron é doado ou recebido em número inteiro. Ou vai um elétron, ou vai 2, ou vai 1 bilhão, ou vai 1 zilhão, ou vai 10, ou vai 100, ou recebe essa quantidade também. E aí o interessante da quantização é porque tem como eu calcular. Porque um elétron tem que valor mesmo? Menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Professor, tem gente que sabe, eu não sei, como que eu não lembrei? Não é obrigatório, lá na sua prova minha, Enem, vestibular, concurso público, ele vai dar esse valor, ele tem que te dar. Esse valor ele tem que te dar. Se não é obrigatório lembrar, igual alguns lembrou, igual eu lembro. Tudo bem? Você não precisa ficar com medo, não. Então, um elétron tem esse valor. Já fizeram, Millikan fez lá, o cientista, os testes, e bonitinho, tá lá. Aí sempre eles refazem, refizeram pouco tempo agora e realmente ainda continua. É esse valor que a gente tem. Então, aí tem como eu quantizar. Que quantizar é o quê? Eu saber o valor. Quando eu dou um elétron, 2, 3, não interessa quantos. Aí eu jogo lá naquela equação. Carga elétrica é igual N vezes E. É o popular que ele não estuda. Que é o quê? Quantização é quantidade de carga elétrica. O N é o número de elétrons que você está doando ou recebendo. A gente já sabe. Na prova de amanhã você vai pôr a equação no quadro? Não vou colocar, é para estar aqui, né? Não estou vendo, mas tudo bem. Já está em algum espectro que eu não enxergo. Eu só enxergo do vermelho ao violeta. A gente já falou sobre isso no passado. E o valor do E é esse aqui, ó, não muda. Só que você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar extremamente cuidado. Quando um corpo está recebendo elétron, ele fica eletrizado negativamente. Errou. Quando ele recebe elétrons, ele está neutro, ele recebe elétrons, ele fica eletrizado negativamente. Certo? Porque ele vai estar com mais elétrons. Ele está neutro, belezinha. No processo sempre ele está neutro. Ele vai receber ou perder elétrons. Recebeu negativo. Isso. Porque ele vai ficar com mais cargas negativas. A gente estudou sobre isso, que é corpo eletrizado negativamente. E aí, o que é o pulo do gato aqui? O resultado de carga elétrica aqui, ó, tem que ser negativo. E quem vai influenciar? É na hora que você adicionar o E. Então, você tem que ler o exercício lá na questão da prova. Adicionou, retirou, falando que o corpo é neutro, claro. O corpo é neutro, recebeu elétrons, vai ficar negativamente, porque já estava neutro, não precisava de nada, estava de boa, zen. A natureza quer ficar de boa. Ele vai lá e recebe várias cargas negativas. Então, o E você coloca de sinal negativo, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí o resultado tem que dar menos, que simboliza que o corpo está cheio de elétrons. Quando um corpo perde elétrons, perdão, o corpo vai lá e perde elétrons aqui, ó. Aí os prótons, ficam alguns prótons sem ninguém, os elétrons dele foram embora. Aí o valor de carga elétrica tem que ser positivo. Aí na hora de você adicionar o E para fazer a continha, você adiciona ele positivo. Isso é um detalhe. Por quê? Porque com certeza você vai ter uma questão assim lá, e com certeza você vai ter dois resultados. Um vai ser positivo e um negativo. Aí alguém vai falar assim, mas tem duas alternativas igual. Se for o aplicador, fala, realmente, vai lá, escolhe um aí ou escreve para eu anular ela. É porque não reparou o sinal, e o sinal tem uma grande influência agora. Beleza? Perguntas? Vamos fazer um aqui? Extra 2, né? Porque aquele ali, se não me engano, era extra 1. Só por exemplo, se eu perguntar lá assim, um corpo está eletrizado negativamente. Ah, e aí? Hã? Ah, perguntar o quê?
você vai estar lá na prova, né? O corpo está eletrizado negativamente. É quando ele recebe elétrons? É, o corpo neutro recebe elétrons. Ele tem mais elétrons do que prótons. Eu nem lembro. Eu tenho que lembrar as alternativas. É porque nós mandamos num drive. As questões não tem elas ali. Aí lá eu só pego elas, lanço lá, eu não salvo em canto nenhum elas, não. Vocês receberam de volta, não? Eu vou ver se tem uma prova sobrando, eu posso corrigir lá e colocar. É interessante. Não passa pro lado de cá. É interessante eu resolver ela, o simulado, né? Eles poderiam devolver. Pois é. Essa aqui é a minha filmmaker. Essa aqui. Meu Deus, apontei ali, ó. Essa aqui. Ela estava atrapalhando aí. Vocês querem conhecer a Sabrina? Não, hoje não, ela falou. É só na saudade. Um copo possui menos 160 coulomb. Quantos elétrons ele tem? Só isso. Bem básico. E aí, qual que é o resultado? Pensar não, papel e caneta. Fazer, ué. Pode. Quis dado. Mais dado. Mais dado é entregar a questão pronta. Oi. Será o quê? Será que vai ser o quê? A unidade de medida. É o que ele lá, ó. É, ui. Gente. Qual que é a unidade de medida? Não, vou fazer não. Qual que é a unidade de medida de carga elétrica? Coulomb. O N tem unidade de carga elétrica? Não tem, mas ele significa que é elétrons. E aqui é a carga elétrica elementar. Que é o valor que a gente já sabe. Tá ali, ó. Já fez, hein, Henrique? Guardou até o material? Ligeiro, moleque, hein? Oi? Acredito que não. Dá um valor maior do que 10. Em vez de pegar, chuta o lixo. Eu vou pegar. Não posso abaixar não, tem que dar pra porta. Como é que eu vou abaixar? Não, eu chutei pra cá, ó. Pra agachar. Por que tem a ver da porta? Eu não entendi. Eu pego, não precisa pegar, não. Aqui é mais, né? E aqui do elétron é menos. Isso. Só muda isso. Aham. E pronto, do elétron. É, porque aí você tem que entender quem tá doando e quem tá recebendo. Tipo assim, desculpa, deixa eu melhorar. Não. Deixa eu melhorar. Deixa eu falar melhor. Quando eu sei que eu vou colocar positivo e negativo, quando eu olho para o corpo e sei se ele vai ficar negativamente, ou ele está negativamente, ou quando ele vai ficar positivamente, ou eu sei que ele está positivamente. Quando ele for positivamente, positivo. Quando ele for negativamente, negativo. Naquele caso ali, eu vou colocar o E positivo ou negativo? Eu sei. Por quê? A gente está aqui para isso. Você errar, a gente discutir, eu te ajudar. Não é 160 dividido para 1,6. Por quê? Não, é um negativo. Aquele valor ali não é de carga elétrica? Está dizendo que está eletrizado positivamente ou negativamente? Então eu uso o E negativo. E quando não tiver... Negativo eu uso o E positivo. Ah! Desentrever as costas. Mano, velho já. Escreve terceiro A aí nos comentários. Terceiro A, Sabrina.
Quanto que deu aí? Oi? Quanto que deu aí? Não sei não, só que Hoje? Não, amanhã. Hoje eu gravei um. Aqui, ó. Só pra não ir embora, tá? Já tá ali na espreita. O copo não tá eletrizado negativamente, então eu uso negativo. Positivo. Vou passar para o outro lado dividindo, correto? N é igual menos 160 dividido por menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Não, hein? Tá multiplicado? Quem foi seu professor de ensino fundamental? Ou foi o Max? É. Foi Célia? Você estudava aqui em Cristalina? Ensino fundamental. Vocês estudaram da Lado? Miguel Cury? Aurora? Quem que era? Foi Rafa. Ixi. Nossa, certeza ele passou mal lá agora, na hora que você falou isso aqui, ó. Tinha que inverter o sinal. Um mini infarto. É. Mas tá bom, tá precisando de mim pra quê aqui agora? Vocês tá com... Vocês tinham que estar resolvendo isso aqui. Menos com menos é quanto? Quanto que é 160 dividido por 1,6? Que número que eu multiplico por 1,6 dá 160? É só andar com a vírgula duas vezes. Então vai dar 100. Você não tem que estar quebrando cabeça com isso aqui, não, velho. Lá no primeiro sala, nessa sala aqui, ó, que eles estão comigo, a gente aprendeu a multiplicar e dividir com 10, 100, 1000, 1.000.000. Lembra? É o mais fácil, dividindo. Eu mexo com a vírgula, multiplicando eu ando com a vírgula. E a divisão aqui é só saber quem eu multiplico. Aí eu vou subir e vai inverter quem? O sinal do expoente. Aí fica 19 positivo. Isso aqui é o resultado em elétrons. Quantos elétrons? 100 vezes 10 a 19. Não posso deixar assim, porque não é notação. Pega a vírgula, volto duas vezes. Quando eu ando para a esquerda, é positivo ou negativo? E aí? Vai matar isso de novo ou não? Ah, reviveu ele. 1 vezes 10 elevado a 21. Sim? se o número ele diminuir, vai crescer o número do expoente. Se ele aumentar, Depende. vai crescer. Depende. Vai que aqui o valor era negativo. Como que ia aumentar de 19 para 21? Ia para 17. Depende. Se você não fazer igual o Gabriel ali.